Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para o nosso segundo episódio da semana sobre NFL aqui no podcast. Programa de hoje falaremos sobre as principais notícias da liga, falaremos sobre Monday Night Football, falaremos sobre o que esperar de Baltimore Ravens e Los Angeles Chargers seguindo em frente e faremos um mini preview da rodada do Dia de Ação de Graças. Essa quinta-feira é o feriado do Dia de Ação de Graças lá nos Estados Unidos, então tem uma rodada tripla lá, então a gente vai falar sobre os 3 jogos, podemos falar até um pouquinho do jogo da Black Friday, né, porque teremos Kansas City Chiefs contra Las Vegas Raiders na sexta-feira, o primeiro jogo da Black Friday, e aqui comigo no programa está o meu amigo Caio Miari, editor do The Score, o Caio que é o flu game dele aqui no podcast. Ele participou vários programas enquanto eu estava gripado. Eu emendei, vocês devem lembrar, eu emendei umas 3 gripes seguidas ali no início da temporada até eu me recuperar, e agora o Caio está gripado, mas ainda assim está aqui no podcast. Caio, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Isso que dá ficar pegando sereno lá no estádio do Buffalo Bills no jogo contra o Kansas City Chiefs. Fala, Gabriel, obrigado pelo convite mais uma vez. Até brinquei com você, né? Para participar do Cara dos Esportes tem que estar gripado. Ou o apresentador ou o convidado vai ter que estar gripado. Mas sempre bom estar aqui, tem muita coisa para falar, né? A temporada está chegando num momento muito, muito importante e muito mais interessante também. Mas é isso, quando eu fui no jogo do Bills e Chiefs, a gente acabou chegando lá no estádio 10 horas da manhã, ficamos lá das 10 até as 4 da tarde, antes de entrar pro estádio, né? Fazendo aquele churrasco e tudo mais. Mas enfim, estamos prontos aqui para falar de bastante coisa que tem nesse programa de hoje. O Caio, pra quem começou a escutar o podcast recentemente, ele mora no Canadá, né, não mora mais em Toronto em si, né, Caio? Não moro mais em Toronto, moro numa cidadezinha que é tipo 1 hora de Toronto, que é do lado de Niagara Falls, nas cataratas daqui, e é na divisa com a cidade de Buffalo. Então eu tô a 30 minutos da cidade de Buffalo de carro aqui, muito, muito perto. Mais perto que de Toronto, né, então... Mais perto que de Toronto, exatamente. Eu tenho uma reclamação. Antes da gente entrar no Monday Night Football, Caio, você, pelos seus sorrisos, você já sabe o que eu vou reclamar. É porque o Caio, ele mora já, desde que ele participa aqui do podcast, ele mora em Toronto. Ele já foi a alguns jogos do Buffalo Bills. E desde que o meme se popularizou, eu peço, Caio, faz um vídeo na arquibancada do Buffalo Bills gritando "Bora Bill!". Eu peço a ele há anos isso. E mais uma vez ele não aceitou, não fez. Ele é um cara muito profissional e não fez o meu pedido. Caio, o que vai ser necessário pra você gravar esse vídeo gritando "Bora Bill" lá no estádio do Buffalo Bills? Provavelmente o Bill Belichick, eu ia no jogo que o Bill Belichick é o técnico do time adversário, obviamente. Talvez assim saia, vamos ver. Vamos pressionar o Caio lá no Twitter, no @CaioMiari. Mas vamos entrar no Monday Night Football. Monday Night Football, que eu achei que foi um jogo muito legal de se assistir, um jogo bem agradável. Baltimore Ravens contra Los Angeles Chargers. Os Ravens venceram pelo placar de 30-23. Eu achei que os dois quarterbacks jogaram muito bem. E no final, os Ravens conseguiram abrir uma vantagem ali que eu não quero colocar tudo na conta do Quentin Johnston, Caio, mas ele sofreu um de 3 drops dele numa campanha ali que os Chargers poderiam ter empatado o jogo. Ele sofre o drop, os Chargers vão pro punch e aí os Ravens abrem 2 touchdowns de vantagem. E num jogo tão apertado como esse, os Chargers ainda conseguiram fazer um touchdown no final e tentaram o onside kick, não conseguiram. Num jogo tão apertado como esse, detalhes definem, né? E acho que, de um lado, esses problemas do Quentin Johnston, do outro, os Ravens conseguindo correr com a bola muito melhor do que o Los Angeles Chargers. A gente vai falar sobre Derrick Henry e Saquon Barkley e running backs mais pra frente, mas num jogo apertado como esse, esses são os detalhes. E acho que a boa notícia, o copo meio cheio, se você é torcedor dos Chargers, eu acho que eles fizeram um jogo basicamente de igual para igual com o Baltimore Ravens, né? Eles mostraram que eles conseguem competir ali na primeira prateleira da AFC, enquanto para os Ravens é uma vitória muito importante de um time que se recupera da derrota sofrida para o Pittsburgh Steelers. É isso mesmo, Gabriel. E até sobre a importância do jogo, né? Tanto os Chargers quanto os Ravens aparentemente vão estar nos playoffs.
e eles têm a chance de não ganharem as suas divisões, né? Os Chargers não vão conseguir passar os Chiefs, os Ravens estão ali na briga com os Steelers, pode passar ou não. Então, os dois times chegando nos playoffs, vai ter esse confronto direto, pode ser importante para definir lá na frente quem que vai ser a quinta campanha na Conferência Americana, ou a sexta campanha, enfim. Eu acho que fica uma coisa muito clara. Claro que na NFL tem muita coisa que as coisas podem mudar muito rápido, mas a impressão que eu fico hoje, Gabriel, é que você tem os ótimos times da Conferência Americana, né? Você tem o Kansas City Chiefs, você tem o Baltimore Ravens, o próprio Buffalo Bills. Você tem os times que são bons, que estão tentando na briga, o Denver Broncos, o próprio Miami Dolphins, quando tudo Tagovailoa joga, e os Chargers estão meio que no meio. Eu acho que eles estão bem acima, bem mais preparados do que os bons times, os times decentes da conferência, mas eles ainda não estão naquele nível dos times ótimos. Talvez porque é o primeiro ano de trabalho do time Harbaugh, talvez porque ainda faltam mais wide receivers, a defesa também está muito baleada, secundário, o grupo de quarterbacks você tem que melhorar um pouco. Eu acho isso, eu acho que foi um bom... Você tem uma derrota, entre aspas, boa, é essa que os Chargers sofreram. Você está perdendo para o time do Baltimore Ravens, que é espetacular, o Lamar Jackson mais uma vez foi brilhante. Enfim, eu acho que é tudo aceitável. Sobre o jogo em si, eu acho que passa muito por isso. O Los Angeles Chargers era uma das melhores defesas da NFL contra o jogo corrido. E a gente viu que o Baltimore Ravens correu e fez de tudo. O Lamar Jackson, 3 touchdowns combinados, né? O Derrick Henry correu muito bem. Justice Hill fez aquele touchdown para selar praticamente, tem 51 jardas. E aí você também tem a questão dos wide receivers. A gente viu o Rashad Bateman fazendo uma recepção espetacular. O tight end Mark Andrews fez aquela recepção muito, muito contestada na endzone. E por outro lado, a gente vê o grupo de wide receivers dos Chargers ainda falta um pouco de consistência. Né? Eles não conseguem fazer aquelas big plays, ou pelo menos não na frequência que você precisa para competir. Então eu acho que esse foi o diferencial no jogo. Sobre o Baltimore Ravens, né, a gente faz podcast há muitos anos, né, Caio, e é sempre aquela história, os Ravens precisam de wide receiver, né, esse ano eles precisam encontrar um wide receiver no draft. E a sensação que eles encontraram a dupla de wide receivers deles, né, com o Zay Flowers e com o Rashad Bateman, né, o Bateman deu um salto em relação à última temporada, né, porque na off-season ele recebeu aquela extensão contratual que, vamos ser bem sinceros, em campo ele não fez por merecer, né? E os Ravens... também, né? Muita lesão também. Sim, verdade. E os Ravens apostaram e agora tem um cara num contrato bem amigável, né? E ele fez uma recepção incrível. Então você tem esses dois, você tem Mark Andrews, você tem Isaiah Likely, tem o próprio Nelson Agholor aparecendo e tudo mais. Eu ia falar isso, Gabriel. É engraçado esse time dos Baltimore Ravens. A gente lembra da semana 1, o tanto que o Isaiah Likely jogou? Ontem, contra os Chargers, está gravando o programa na terça, ele não teve nenhuma recepção. Ele só foi aparecer quando ele foi recuperar o onside kick na última jogada do jogo, praticamente. Então isso mostra que o repertório dos Ravens está muito acima, principalmente do que o time tinha no ano passado, e que tem certa profundidade. É impressionante, porque a gente não esperava, mas de fato o time está mostrando uma profundidade que por muitos e muitos anos a gente cobrava desse time. Eles não são um time que tem um Justin Jefferson, né? Um cara destacado assim, né? Eles têm 4 alvos de bom nível, né? E você espalha o campo e aí você tem uma boa linha ofensiva, já foi melhor, mas é uma boa linha ofensiva ainda. E você tem o melhor quarterback correndo com a bola na NFL e você tem, na discussão, o melhor running back na NFL atualmente, né? Então, torna esse ataque realmente muito complicado. E sobre o Los Angeles Chargers, você citou a questão dos wide receivers, né? O Ladd McConkey é excelente. Eu gostava dele na época do draft. Ele pra mim, ele é o protótipo de um wide receiver 2 de muito bom nível. Eu acho que ele pode ser, ele é o melhor wide receiver dos Chargers hoje, né? Mas eu não sei se ele tem talento, se ele tem eu acho que principalmente força ele não tem pra ser aquele wide receiver 1 de verdade que ganha bola contestada, mas ele é muito rápido, um excelente corredor de rotas. E eu acho que no futuro, no cenário ideal, os Chargers já têm um wide receiver 2 de altíssimo nível. E a gente tem visto na NFL, com Devonta Smith, Jalen Waddle, é uma posição muito importante, é uma posição muito rentável pro wide receiver ser. Eu gosto muito do Joshua Palmer também, eu acho que ele é um excelente wide receiver 3. O problema é que o cara que era pra ser o wide receiver 1 é um desastre, que é o Quentin Johnston, né, que eu já citei. Ele até começou a temporada melhor do que o ano passado, né? Que também o ano de calouro dele foi um ano de calouro historicamente ruim para um wide receiver selecionado tão alto. Mas os Chargers entrarão na próxima off-season buscando um wide receiver número 1, porque
o Quentin Johnston tem sido um desastre. Eles não perderam por causa do Quentin Johnston, mas se ele faz aquela recepção simples, os Chargers poderiam ter empatado o jogo e aí poderia ter sido um resultado diferente, né? Eu achei que mais uma vez ele deixou a desejar. E também não é nem só pensando nesse jogo em si, né? Esse jogo, claro que é importante, sim, mas também projetando o time para fazer mais coisas. Você vai chegar nos playoffs e você não vai ter um wide receiver muito, muito acima para conseguir isso. A gente lembra que os Chargers estiveram numa posição muito interessante do draft, porque eles não precisam de quarterback. Então eles estavam ali no top 5, só que sem precisar de um quarterback. Então, como os 3 primeiros escolhidos foram na posição de quarterback, e aí o Marvin Harrison Jr. vai para o Arizona Cardinals, os Chargers ainda tinham a opção, por exemplo, de pegar um wide receiver. O Malik Neighbors estava disponível e tudo mais. Só que aí casa um pouquinho com a chegada do Jim Harbaugh, né, que é um cara muito competente, mas é um estilo de futebol americano daquele mais antigo, né? Batalha nas trincheiras, é algo mais... Ele gosta mais do domínio físico para começar a montar um time. E aí os Chargers vão atrás do Joe Alt, que tem feito uma temporada de calor muito, muito acima da média. A linha ofensiva dos Chargers tem melhorado, muito sólida no jogo corrido, até não conseguiu fazer muito ontem depois que o J.K. Dobbins sai lesionado, né? Mas eu acho que é isso. Então, tem que dar um pouquinho de tempo que o time vai conseguir reformular. Começou melhorando a linha de scrimmage com a chegada do Joe Alt. Muito provavelmente no ano que vem a gente vai ver no mínimo 1 ou 2 wide receivers muito, muito melhores nesse time dos Chargers. A questão aqui era uma escolha, né? E faz sentido com o esquema tático de Harbaugh, que ele vê de futebol americano, né? Todo mundo acreditava que seria ali... era uma possibilidade grande, né? Até que tinha muito mock que botava Malik Neighbors e esse pessoal nos Chargers, né? Mas assim, se ele seleciona o Malik Neighbors, o lado direito da linha ofensiva dos Chargers ainda seria um problema, né? E aí ele seleciona o Joe Alt e o wide receiver ainda é um problema, né? Não dá pra você... A gente sabia também que não daria pros Chargers atacarem todos os problemas do elenco num só draft, né? E eu acho que a equipe tá muito acima do esperado, né? Nesse estágio, né? Eu não lembro se eu tinha os Chargers como indo aos playoffs, eu acho que não, justamente por conta disso, porque eu achei que é um time que demoraria ainda, né? Mas já tem 7 vitórias, tá numa boa posição pra chegar nos playoffs e tem um dos 5 melhores quarterbacks da NFL. Oi? Não pode falar. Não, eu só ia falar que eles têm um dos 5 melhores quarterbacks da NFL, né? E sempre enfrentar um cara desses nos playoffs é muito difícil, né? Quando você tem o melhor quarterback em campo, e os Chargers com muita frequência têm o melhor quarterback em campo, não foi o caso nessa segunda-feira, mas você sempre vai ter uma chance, né? E eles são assim de número 6, nesse momento eles enfrentariam o Pittsburgh Steelers, e o jogo seria em Pittsburgh e tal, mas seria um jogo apertado. E se eles enfrentam os Texans, por exemplo, que tá fazendo uma péssima temporada, também eu acho que os Chargers teriam chances reais de vencer qualquer um dos dois, mais os Texans do que os Steelers. E o Justin Herbert tá fazendo um grande ano e sempre vai dar uma chance da equipe vencer. Não, concordo 100%. Eu acho que talvez a melhor parte do trabalho do Jim Harbaugh é o que ele tem feito com o Justin Herbert, né? Porque a gente lembra que ele trouxe o Greg Roman de coordenador ofensivo, e o Greg Roman é um cara que quer correr muito com a bola. Então aí você melhora a linha ofensiva para isso, mas também você tem que explorar o talento que é o Justin Herbert. Assim, em termos físicos, poucos quarterbacks na história da NFL têm o que ele tem, né? Conseguir fazer qualquer tipo de lançamento, ele é muito alto, ele tem uma mobilidade acima da média. E eu acho que o sistema em torno dele tem melhorado, tem funcionado muito, muito bem. Falta a questão do wide receiver, mas eu acho que é isso. A gente olha para os Chargers, né, Gabriel? Das 4 derrotas que o time teve essa mais recente com o Baltimore Ravens, perdeu para o Pittsburgh Steelers lá, normal, né? Aceitável, um time também que está brigando ali em cima, ou perdeu para o Kansas City Chiefs um jogo apertado, nada absurdo, e perdeu para o Arizona Cardinals, que não é um time inaceitável. Tem o Kyler Murray, se o Kyler Murray tá num dia bom, é normal, ele vai ser competitivo contra qualquer adversário. Enfim, eu acho que os Chargers estão bem ali. É um time que está muito, muito perto de ser ótimo, mas ainda assim é muito competitivo. Vamos avançar aqui na nossa pauta para falar sobre running backs, o meu assunto favorito. O pessoal sabe que eu adoro running backs, tem até amigos que jogaram como running backs. Mas antes lembrar que tá rolando até o dia 2 de dezembro uma promoção de Black Friday. Você pode assinar por 1 ano os conteúdos exclusivos no site do Cara dos Esportes, caradosesportes.com.br, por 1 ano com desconto de 45%, R$ 99,90 apenas. São 2 episódios exclusivos
por semana, um de NFL e um de NBA. Meus textos lá no site, link tá na descrição, é importantíssimo a gente continuar crescendo o número de apoiadores, então se torne apoiador de novo, caradosesportes.com.br, link tá na descrição. A pergunta que eu botei aqui na pauta, que eu mandei pro Caio Miari, e por pauta eu digo que eu escrevi ali no WhatsApp e mandei pra ele, é se os running backs estão de volta. Interrogação. Porque a gente tem visto dois veteranos serem os dois melhores running backs da NFL esse ano, o Saquon Barkley e o Derrick Henry, e tem se levado a discussão, né, sobre o pessoal que defende running backs e tal, tá voltando a ganhar forças, né, no outro lado da discussão, pessoas como eu que relevam o valor da posição, que veem a posição como não tão importante na liga. Eu tenho vários pontos aqui que eu quero falar, né? E eu sei que o Caio é mais pro running backs do que eu. Nos últimos 2-3 anos, é algo bem documentado e a gente vem falando sobre isso aqui. Os times da NFL, eles têm lutado e as defesas têm se adaptado para combater esse ataque aéreo de passes longos de Patrick Mahomes, Josh Allen, Joe Burrow e tal. E com isso se tornou mais difícil você conseguir avanços longos consistentemente, como era o caso ali em 2018, 2019, 2020, final da década de 2010 e início da década de 2020, né? E enquanto os ataques aéreos se tornaram menos explosivos, você tem visto que a eficiência do ataque terrestre vem aumentando ano após ano. Isso é um reflexo dos times correrem menos com a bola e correrem em mais situações eficientes. Acho que, em geral, a liga aumentou. O gap ainda é grande. O ataque aéreo ainda é mais eficiente. Mas nunca se foi mais eficiente correr com a bola do que atualmente. O Saquon Barkley e o Derrick Henry, na minha opinião, Caio, são caras que podem levar times da NFL a cometerem erros em contratar running backs no mercado de free agents, porque a gente tá falando dos dois running backs, dois dos 3, 4 melhores running backs desde de 2018 pra cá, né? O Derrick Henry foi draftado em 2016, se eu não me engano, e ele se torna titular só 2 anos depois, né? Ele divide ali o backfield por um tempo. Saquon Barkley em 2018, e são caras ultra talentosos que estavam em situações muito ruins, né? Os Titans dos últimos anos e o New York Giants. E aí, eles invertem totalmente, vão do inferno ao céu. Eu ia falar assim, o inferno, que é a expressão, mas vão do inferno ao céu, porque eles vão para as duas das melhores situações. Dois times com boas linhas ofensivas, dois times que, em geral, são eficientes em tomadas de decisão, dois times com quarterbacks móveis que abrem espaço para o running back. Então eles vão para uma situação muito melhor e voltam a jogar no mais alto nível da carreira deles. E eu vejo as pessoas com conclusões tipo, viu, você fala que o running back não importa, olha o que o Derrick Henry tá fazendo, olha o que o Saquon Barkley tá fazendo. Mas pra mim, essa é a conclusão errada do que tá acontecendo. Pra mim, os dois são exemplos de como a situação é tão importante pros running backs, porque os dois, o talento deles é inegável, mas os últimos anos deles com os Titans, o último ano dele do Saquon Barkley com os Giants e do Henry com os Titans, parecia que eles estavam ali sem gasolina no tanque. E agora, num time bom, eles voltam a jogar bem. O que mostra pra mim como que a situação ainda é o mais importante. Então, investir alto na posição de running back, principalmente com escolha de primeira rodada ou contrato de 19 milhões de dólares, pra mim não é uma forma eficiente de investir. Dito isso, Caio, eu sei que eu tô falando muito, Caio, já vou jogar a bola pra você. Você olha... É porque o Derrick Henry foi muito barato pro Baltimore Ravens, né? Foi um grande achado, 8 milhões de dólares por ano. Excepcional contratação do Baltimore Ravens, não tenho que discutir aqui. O Saquon Barkley já foi mais caro. Ele assinou um contrato de 3 anos, 12 milhões e meio de dólares
por temporada. Eu ainda acho que é um contrato... Foi caro, mas mesmo, assim, em retrospecto, é defensável. Porque... E é algo que eu tenho melhorado com a situação dos running backs, né? Porque os Eagles não poderiam pegar esse dinheiro e falar assim, vamos trazer um cornerback aqui. Vamos trazer aqui outro guard. Não necessariamente estão disponíveis esses caras, né? E aí você olha pro mercado e você vê um cara como o Saquon Barkley, você paga um pouco caro neles, mas não é como se dinheiro tivesse feito falta em outro ponto pro Philadelphia Eagles, né? E acho que um ponto pra mim importante, ele não é como a situação do Ezekiel Elliott. Que o Ezekiel Elliott, os Cowboys dão um mega contrato pra ele e travam a folha salarial deles de tal forma que até hoje renovar o contrato do Dak Prescott é um drama, do CeeDee Lamb é um drama, Michael Parsons vai ser um drama, então eles estão meio que ainda vivendo o cenário dessa decisão ruim. Uma decisão que os Giants, se o Saquon Barkley tivesse ficado nos Giants, ele não estaria fazendo nem perto do que ele está fazendo nos Eagles, né? Então eu não acho que os Giants erraram em abrir mão do Saquon Barkley. Eu acho que os Giants não estavam em posição de investir alto no running back. O running back é um luxo. E se o time pode se dar esse luxo, eu acho que os Ravens fizeram uma boa decisão. E os Eagles, que eu acho que a decisão na época não foi boa, mas em retrospecto tá se provando um bom investimento pro Philadelphia Eagles. É essa a visão que eu tenho. Eu não acho que os running backs voltaram. Eu acho que você pegou dois dos running backs mais talentosos da década e botou nas duas melhores situações para running backs na liga, e o resultado a gente tá vendo aí. Eu não acho que os running backs voltaram no quesito como que você vai montar como que você vai construir um elenco. Eu não acho isso. Eu ainda acho também que usar uma escolha de primeira rodada do running back, 90% dos casos vai ser errado, não vai valer a pena em médio a longo prazo. Isso eu concordo 100% com você. O que eu acho também, que tem até um gancho interessante, que essa semana na NFL em específico foi muito boa para os running backs que davam como desacreditados, né, como você falou, jogando bem, porque além do Saquon Barkley, que teve uma das melhores atuações da história, o Derrick Henry foi muito bem contra o Los Angeles Chargers, ainda viu o Josh Jacobs, que saiu também meio chutado lá do Las Vegas Raiders, fazendo 3 touchdowns no Green Bay Packers, contra um time dos San Francisco 49ers com o Christian McCaffrey. Então eu acho isso. Eu acho que essa temporada na NFL meio que coincidiu com isso que você falou, que eu concordo 100% na questão de running backs muito talentosos que conseguiram ficar saudáveis e caíram em situações perfeitas. É assim, o Saquon Barkley em Philadelphia parece que ele foi feito para esse time do Philadelphia Eagles, e o Derrick Henry também parece que foi feito para esse time do Baltimore Ravens. E o próprio Josh Jacobs também, ele cabe muito bem lá. Agora, de novo, isso não muda a minha opinião, que eu não acho que eu pense que um time tem que pegar o running back na escolha de primeira rodada. E, para quem está até ouvindo entender, né, coincide tudo isso, por isso que você falou, foi um pouquinho a mudança das defesas e colocar os two high safeties, né, colocar os safeties um pouquinho mais lá para trás, porque se o teu safety está lá atrás para proteger um passe longo ou algo do tipo, para tentar conter uns Patrick Mahomes, o Josh Allen, o Justin Herbert, você não pode colocar um cara a mais no box, né, que vai fechar ali o meio da defesa para conseguir parar o running back. Então, a gente tem visto, como você falou, os times estão mais eficientes correndo com a bola, independentemente de quem é o running back. A maioria dos times da NFL estão sendo mais eficientes muito por conta disso. E aí você combina isso com um casamento perfeito de running backs extremamente talentosos, no caso do Saquon e do Derrick Henry, e o resultado é isso que a gente tem. Muito bom para a NFL, de modo geral, que você coloca um elemento novo no jogo. Não acho que os times têm que mudar o jeito que eles vão avaliar os running backs nos próximos drafts. Não acho que os times vão mudar, até porque nenhuma posição de running back não parece ser nada grande. Não parece que a gente vai ter um Saquon Barkley 2.0 vendo por aí, mas de fato é um elemento muito interessante que a gente está vendo nessa temporada. E o Ashton Jeanty, né, que é o cara que pode ser selecionado na primeira rodada, eu vi que ele se machucou, né, no sábado, mas eu não vi se foi sério. Não foi sério não, ele não deve perder nenhum jogo, mas escolher ele muito alto vai ser uma loucura. Ele é muito impressionante. Alguém vai selecionar ele na primeira rodada e eu vou achar que foi um exagero, mas eu gosto muito de ver ele jogar. Mas é uma questão sobre running backs. Eles são muito legais de você ver um running back jogar, né? Pô, quando o Derrick Henry tem uma daquelas corridas longas, é um dos momentos mais legais de qualquer jogador na NFL, né? Quando você vê um cara daquele tamanho correndo pela sideline e os caras bem menores que ele não conseguem chegar, ou quando chegam levam um stiff arm,
é do mais impressionante. Mas você olha os números, os Ravens na temporada passada tiveram o segundo melhor ataque terrestre em EPA por jogada na temporada. Desculpa, ao contrário. Eles tiveram o melhor ataque terrestre na NFL em EPA por jogada na temporada passada e agora tem o segundo melhor. Os Eagles tiveram o quarto melhor ataque terrestre em EPA por jogada na última temporada e agora tem o melhor. Não mudou o ataque terrestre dos Eagles e dos Ravens, né? Só tem mais jogadas impressionantes de Saquon Barkley e de Derrick Henry. Eu acho que isso tem valor. Eu acho que tem valor você ter um Saquon Barkley que pode, como ele literalmente fez nesse domingo, né? Que teve um avanço que as jardas esperadas pelos modelos estatísticos era de 4 jardas e ele fez aquele touchdown de 50 jardas, se eu não me engano, né? E isso é muito valioso. Mas... muito valioso talvez seja exagero, mas... eu acho que é superestimado o impacto do Saquon Barkley e do Derrick Henry no Baltimore Ravens e no Philadelphia Eagles, porque o que os dois fazem é muito impressionante. Dito isso, eles tiveram um impacto positivo, tanto nos Eagles quanto nos Ravens, e... só que eu concordo com o Caio, né? Eu não acho que é uma tendência seguindo em frente. O próprio Josh Jacobs, eu não acho que ele vem fazendo um ano espetacular. Eu acho que o Josh Jacobs, pra mim, ele é o... eu lembro que tinha por muito tempo na NFL, o Andy Dalton era o quarterback que era o parâmetro. Se você tinha um quarterback melhor, até o Chris Wesseling do Around the NFL, que inventou esse termo, né? Ele que infelizmente faleceu, vítima de um câncer. Se você tinha um quarterback melhor que o Andy Dalton, você tinha seu franchise quarterback. Isso no auge dele nos Bengals, né? Se você tinha um quarterback pior do que o Andy Dalton, você precisava procurar um novo quarterback. E eu sinto que o Josh Jacobs é meio que o Andy Dalton no auge dos running backs, né? Se você não tem um running back pior que o Josh Jacobs, você precisa encontrar um novo running back. Se você tem um running back melhor que o Josh Jacobs, você tem seu running back número 1. Eu não acho o Josh Jacobs nada espetacular. Eu sei que ele fez 3 touchdowns, mas é muito também ali, pô, os Packers chegaram ali na red zone, pô, vamos dar uma carregada aqui pro Josh Jacobs e ele fez o touchdown. Eu não acho ele especial. Nessa temporada, Gabriel, 3 running backs têm pelo menos 900 jardas. Saquon Barkley, Derrick Henry e Josh Jacobs. Então, é engraçado, né? Que os 3 que foram contratados na off-season, com tudo que aconteceu, e só 2 têm acima de 1.000 jardas, né? O Saquon e o Derrick Henry, que já estão acima de 1.300. É os dois podem chegar nas 2.000, né? Os dois podem bater 2.000. Algo que só aconteceu 8 vezes na história da NFL. Uma delas foi com o Derrick Henry, né? Não sei quanto. Já teve algum running back com 2.000 jardas 2 vezes? Não. São 8 vezes, um de cada vez. O Derrick Henry pode ser o primeiro a fazer isso 2 vezes, né? A gente viu, o último que fez isso foi o Derrick Henry, não ganhou o MVP. Antes dele, o Adrian Peterson fez isso e foi o MVP em 2012. Então, assim, é difícil imaginar um running back sendo MVP, mas assim, se o Saquon Barkley continuar tendo média de 6 jardas por carregada, continuar fazendo, porque não é nem só as jardas, né? É as jogadas que ele faz. É o que ele pode fazer que o running back, na média, não faz. A gente já viu uma jogada do Saquon Barkley que você fala que, de fato, 1 ou 2 pessoas no mundo conseguem fazer o que ele faz e ele é uma delas. Então, é impressionante. Vamos ver. Esse mês de dezembro vai ser muito importante para os running backs também. Acho que vários running backs também podem se beneficiar muito. Então, estou muito curioso para ver o que vai acontecer. Pensando na corrida por MVP, né? Se o Saquon Barkley continuar nesse nível, se o Derrick Henry continuar nesse nível, a gente pode chegar lá na frente e o Josh Allen ou o Lamar Jackson serão MVPs e será justo, porque running backs, não, pela definição do prêmio, eles estão na briga por Offensive Player of the Year. Agora... não, sem dúvida. Isso aí acho que tá definido. Vai ser um dos dois que vai ganhar. Isso eu acho que não tem discussão. Lembrando que na semana 13 tem Baltimore Ravens contra o Philadelphia Eagles. Esse vai ser um jogo espetacular. Pra MVP tem que ser o jogador mais valioso e tem que ser um quarterback. Não tem Mas como. O Saquon é mais valioso pro Philadelphia Eagles do que o Jalen Hurts? Não é. Provavelmente não. Mas se os números dele forem uma aberração e o Jalen Hurts continuar fazendo jogos um bom, um ruim, na hora de votar pode ter um impacto. Eu acho que os dois acabaram recebendo votos, né? Mas eu sinceramente acho que não dá pra uma pessoa séria dizer que
o Saquon Barkley é mais valioso pro Philadelphia Eagles do que o Lamar Jackson pros Ravens ou o Josh Allen pro Buffalo Bills. Pra mim isso é completamente loucura. E o último ponto também ano passado a gente tinha um running back fazendo uma temporada absurda e esse ano ele ficou a maior parte do ano machucado e não tem sido o mesmo cara que é o Christian McCaffrey. E o running back, de um ano pro outro, pode acontecer isso, né? O Christian McCaffrey tem um histórico de lesões e tal, mas não dá pra confiar que o Derrick Henry e o Saquon Barkley estarão nesse nível em 2025, né? E Isso é uma muita pancada, né, Gabriel? Eles pegam muito na bola, então você tá muito mais exposto. Mas eu acho que é isso. Eu acho que você tem esses três nomes, o Saquon, o Derrick Henry e o Christian McCaffrey, que eles são os caras, os running backs que fazem a diferença. O resto é mais fácil de você conseguir substituir como você defende. O Christian McCaffrey não tem feito a diferença esse ano, né? Por conta da questão física. E parte dessa questão da desvalorização de running back é porque, como o Caio falou, o cara corre 250 vezes, 300 vezes uma temporada, ele vai levar 300 tackles, né? E cada vez é um maluco da NFL de 1,85m, 90 quilos, te dando uma porrada a todo vapor, né? E aí não tem corpo humano que aguente, né? Então é parte... Esse ano, Gabriel, o Saquon já pegou na bola 250 vezes. Ele tem 250 touches e é a maior marca da NFL. É muita coisa, né? E tem até aquele número... Qual que é o número? Aquele que o DeMarco Murray passou, né? Que é aquele número que quando o running back passa desse número, ele não volta ao nível anterior. Tem uma linha na NFL. Teve um ano que o DeMarco Murray pegou na bola mais de 400 vezes. Eu acho que são 400 toques na bola. O 2014 dele... Ele teve... 449. E na história da NFL, tipo, o running back quando chega nesse nível de número de carregadas, ele nunca mais volta ao mesmo nível, né? E, enfim, claro que o Saquon Barkley e o Derrick Henry não chegarão a 400 toques na bola, né? Mas, enfim. Vamos seguir agora, vamos falar sobre... vamos falar sobre o Flamengo primeiro? Sobre o Flamengo? Caio? Toca o hino do Flamengo. Bota o hino do Flamengo na edição aqui. Uma notícia importante, só pra citar mesmo, né? Que essa é uma notícia no Globoesporte.com, né? Sobre maiores detalhes sobre o estádio do Flamengo. E eu não tô falando sobre isso porque eu sou torcedor do Flamengo, né? Porque saiu na matéria que o Flamengo planeja construir vestiários maiores para acomodar um time da NFL, né? Acomodar 2 times da NFL, no caso, né? Porque a gente sabe, no jogo de futebol você tem ali, sei lá, 20 jogadores. Enquanto no jogo da NFL, o time da NFL tem 48 jogadores relacionados para uma partida, né? Então, ponto importante, né? Vários pontos, né, que impediram a NFL jogar no Maracanã. Um deles é o vestiário. Então, o Flamengo parece ser algo que está se preparando, né? A matéria que foi lá do GE da Letícia Marques e do Thiago Lima. Então, o Flamengo está pensando nisso e a gente já viu na Europa, por exemplo, o estádio novo do Tottenham. A NFL investiu no estádio justamente para fazer adaptações como essas, né? Questão do gramado e questão dos vestiários, né? E eu não sei se tem alguma conversa da NFL com o Flamengo, mas pelo lado do Flamengo, pelo menos, é algo que a equipe já pensa, né? E com esse plano da NFL de fazer um jogo por ano aqui no Brasil, né, Caio? Faz todo sentido, porque você pode ter jogos em São Paulo, jogos no Rio, né? E você pode alternar, e o Rio O pessoal me acusa de ser hater de São Paulo, eu sou apenas carioca. Meu ódio por São Paulo é apenas do meu DNA. Eu vou a São Paulo frequentemente e sempre me divirto quando eu estou lá. Mas o potencial turístico do Rio de Janeiro para receber um jogo da NFL é maior, né? Vamos ser bem sinceros. Eu sei que o Caio gosta muito do Rio de Janeiro também. E ele vai concordar que, você vai convencer o pessoal para vir no Rio de Janeiro, pegar uma praia e ver um jogo de NFL, ir no Cristo Redentor, com todo respeito aos torcedores, aos fãs de São Paulo, né? É mais fácil de convencer essa galera, então eu acho que faz sentido, e eu acho que faz muito sentido pro Flamengo. Se vai construir esse estádio que vai ser caro, que eu acho que pode ter... Tem muita gente da torcida que, não, o futebol tem que ser só pro... O estádio tem que ser só pro futebol, não pode ter show, não pode ter nada, mas você não vai tornar rentável um estádio de 2 bilhões de reais sem ter esses eventos extras. Não tô falando pra ter show toda semana que o Flamengo precisa jogar fora do estádio. Mas ter um jogo da NFL, ter algum show grande e tal, é vital pra ter um estádio rentável. E eu acho que é uma boa decisão do Flamengo se, de fato, se concretizar.
Eu acho que é algo muito importante também para a própria NFL criar mais cara no futebol, no cenário brasileiro, né? Para a NFL conseguir, assim, se a gente quer ver um jogo da NFL, talvez 2 jogos da NFL por ano no Brasil, ter um estádio que não precisa, aonde que vai ser? Para a NFL, talvez a logística pode ficar um pouquinho complicada, e o gramado talvez não pode ser o que estava esperando. Pode ter a própria questão lá de usar o verde ou não, como o mando no Corinthians, no estádio do Corinthians e tudo mais. Então, se a NFL conseguir ter, por exemplo, o que ela fez lá no estádio do Wembley, lá na Inglaterra, o próprio estádio do Tottenham, ter assim, a casa da NFL no Brasil, o estádio da NFL no Brasil, isso eu acho que é o próximo passo para a gente ter no mínimo um jogo todo ano, toda a temporada de jogo no Brasil. Claro, o estádio do Flamengo não está pronto, né, nem perto disso ainda, mas é algo interessante. E eu sempre bato dessa tecla, né, Gabriel? Imaginar isso, se a gente voltar aí 10 anos, 15 anos, quando a gente começou a acompanhar a NFL, era assim, impressionante. Você seria chamado de louco. E hoje a gente está chegando nesse nível, mostra o tamanho que a NFL está tomando no mundo e, obviamente, mais específico no Brasil. Verdade. Quem diria que a gente chegaria nesse nível mesmo. Vamos, antes de entrar nos jogos do Dia de Ação de Graça, a gente vai fazer um mini preview. Vamos falar sobre a situação do Daniel Jones. A gente tá gravando aqui na terça-feira, dia 26 de novembro, 1h, horário de Brasília, 11 da manhã, lá onde o Caio tá, no Canadá. Ele não assinou com nenhum time, né? E eu achava que sairia, mas as últimas notícias são que ele vai levar um tempinho ainda pra assinar, né? E parece que ele vai priorizar um candidato ao título, né? E os times que foram listados ali como possíveis interessados têm sido, não necessariamente candidatos ao título, né? Mas times que vão aos playoffs, que têm chance de ir aos playoffs. 49ers foi especulado, Baltimore Ravens, eu vi Miami Dolphins, vi Minnesota Vikings também pro Daniel Jones. Não parece que é uma prioridade dele ir pro Las Vegas Raiders pra jogar no lugar do Gardner Minshew que quebrou a clavícula, né? Algo do tipo. E eu acho que é até uma decisão inteligente pro Daniel Jones. Mas o que você vê pro futuro do Daniel Jones? Além de palpite, qual time ele vai assinar, mas o que você acha que seria melhor pro futuro do Daniel Jones e o que você acha que ele pensa, assim, de destino? Eu acho o seguinte, Gabriel, tem 2 times que formam um casamento perfeito, que seriam bom pro time e ainda melhor pro Daniel Jones. Citou aí, para mim, o San Francisco 49ers em primeiro e depois o Minnesota Vikings. Eu sei que muita gente vai falar, mas é o Daniel Jones e tudo mais. Só que o San Francisco 49ers, você viu agora, a gente acabou de ver o time jogar sem o Brock Purdy, não tem como jogar, porque um cara que não vai entender o sistema e tudo mais. E o próprio Minnesota Vikings, com o DJ McCarthy fora, se o Sam Darnold machuca, vai ter um gap muito grande entre o titular e o reserva. E esses 2 times entram, no caso do 49ers agora um pouquinho mais complicado, mas no Minnesota Vikings em específico, é um time que já vai estar nos playoffs com certeza e vai estar buscando em ganhar jogo nos playoffs. Só que na NFL a gente sabe que pode ter lesão e tudo mais. Então assim, se o Sam Darnold machuca, você tem um cara igual o Daniel Jones, que está longe de ser espetacular, mas é um cara muito acima da média do que um reserva que quase não joga, é um cara que está na NFL há alguns anos, que já até jogou jogo de playoff, já conseguiu ganhar jogo nos playoffs, inclusive, um cara que pode ter um entendimento muito maior, faz sentido para um time que está pelo menos tentando chegar. Você falou o próprio Miami Dolphins, que a gente viu o desastre que foi quando o Tua Tagovailoa estava no protocolo de concussão. Eu até não acho que o Miami Dolphins seja o sistema mais ideal para o Daniel Jones, mas é o próprio caso do Baltimore Ravens. Se a gente volta 2 anos e meio, o Baltimore Ravens acabou ficando fora dos playoffs porque o Lamar Jackson nas últimas semanas machucou e não tinha como se substituir. De novo, o Daniel Jones não vai conseguir substituir, eventualmente, no cenário hipotético, o Lamar Jackson. Mas você ter um quarterback que está acostumado a ser titular, que é acima da média, se você comparar com os mais reservas, eu acho que vale muito a pena e é por isso que ele vai ter um mercado. O Daniel Jones, muito criticado, assim, a gente já falou muito do Daniel Jones aqui, né, Gabriel? Toda vez que eu participo, eu acho que ele vai ter um mercado e eu acho que faz sentido. Eu queria muito ver ele no Minnesota Vikings. Eu acho que pensando projetando um pouquinho o que os Vikings podem fazer nos playoffs, só para não correr o risco da temporada do time ser arruinada, caso tenha uma lesão do Sam Darnold, eu queria muito ver ele lá, ou nos 49ers, só que os 49ers é muita lesão, então se bobear o time não vai conseguir nem chegar. Se chegar, eu queria que ele estivesse lá também. Eu acho que ele é uma boa apólice de seguro, o Daniel Jones, né? E eu acho que ele seguindo em frente vai ser um cara visto como o seu
quarterback vai desfalcar o time por um mês, eu acho que ele pode manter um time ali 2-2 em 4 jogos, né? Ele só não é bom o suficiente para ser titular em tempo integral, né? Mas para ser reserva, ele é melhor que muitos quarterbacks reservas. Eu acho que seria importante para ele ir para um time da coaching tree do Kyle Shanahan. Porque tem muito time hoje usando esse esquema tático, né? E é meio que, você, sei lá, você vai aprender mandarim porque é o idioma mais falado no mundo, né? E o idioma mais falado na NFL hoje é o esquema tático do Kyle Shanahan, né? Então ele ir para um time como o Minnesota Vikings, que é o mesmo sistema. O Dolphins é um ex-assistente do Kyle Shanahan, mas não é bem o mesmo sistema, né? E eu até acho que ele consegue se livrar da bola rápido, mas ele não é preciso, então não sei se ele se encaixaria tão bem. Mas o próprio 49ers também, e a gente tem visto o que tem feito para a carreira de quarterbacks serem reservas lá nos 49ers. Eu acho que o Vikings é um bom destino para ele. Eu acho que ele seria uma boa pólice de seguro pro Sam Darnold. Eu acho que o 49ers também. O problema do 49ers é que se ele assina hoje com um time, a maior probabilidade dele jogar é nesse domingo já, né? Que eu acho que não seria bom pra ele, né? Eu acho que ele tem que ir pra um lugar que ele não tenha pressão de jogar. Porque eu acho que ele se beneficiaria muito de fazer, por exemplo, como o Jameis Winston fez vários anos atrás, né? Que ele tava naquela sequência de muita interceptação com o Buccaneers, aí ele vai pro Saints, fica um pouco no banco e ele consegue dar uma revitalizada na carreira, né? E eu acho que ele precisa passar por isso, o Daniel Jones, né? Eu não acho que ele vai ser um quarterback titular de bom nível nunca, mas ele é um cara que pode jogar, sei lá. É um absurdo pensar que ele possa ser um jogador na NFL, um quarterback reserva ali, faturando 4, 5, 6 milhões de dólares por temporada pelos próximos 12 anos. Não é um absurdo nenhum. Não, é um cara assim, o braço dele é limitado e tudo mais, mas ele tem uma mobilidade acima da média que também faz uma diferença quando você não está jogando num time novo. Por exemplo, porque o quarterback reserva, ele normalmente está em umas situações, não são as melhores, ele está com muita adversidade em torno dele, né, quando ele entra no jogo. Então, se você consegue correr com a bola, você coloca um elemento a mais no seu jogo, você facilita um pouquinho o playbook, né, na preparação do jogo, enfim. Eu acho que o Daniel Jones, nem entre os reservas da NFL ele vai ser o melhor, não. Mas você conseguir, como o Gabriel bem usou, uma apólice de seguro nessa altura da temporada, projetando para os playoffs, pensando já num plano de emergência, faz sentido para o contender, e claro que para ele tem uma chance de jogar num time de playoff, mesmo que sendo ali meio que um pneu de step, caso precise, também é algo muito interessante para quem acabou de sair do New York Giants muito embaixo. Verdade, e as declarações dos jogadores do New York Giants mostram que, assim, com todos os problemas dele técnico, o pessoal gostava dele, né? Ele parecia ser um cara legal, assim, no vestiário, né? Então, que eu acho que isso é importantíssimo pro quarterback reserva. Ele tem que ser um cara de gente boa, tem que ser um cara que não ameaça o quarterback titular. Então, ele pode ser o Chase Daniel da próxima década. Fica ali. Ele fica ali, se precisar vai, todo mundo vai saber quem que ele é. Quando ele entrar, ele não vai fazer muito feio, sim, provavelmente. Mas também não vai fazer, também você não pode acreditar muito. Sim. Ele não vai ser o Ryan Fitzpatrick. Ele não vai ser esse tipo de cara. Ele não vai ser nem o Jameis Winston, ele não vai ser nem o que o Jameis Winston tem feito agora. Não vai ser nem assim. Porque o Ryan Fitzpatrick era engraçado, né? Porque o time, vamos contratar aqui um bom reserva e tal. E ele atraía, né? O Ryan Fitzpatrick, ele estando no elenco, ele acabaria jogando, né? Vamos falar dos jogos aí dessa rodada do Dia de Ação de Graças, Caio. Não tem muito a se falar, né? Chicago Bears contra o Detroit Lions no primeiro jogo. Que eu acho que depois do desempenho do Caleb Williams contra o Minnesota Vikings, se tornou um jogo bem mais assistível, Caio. Porque eu tava preocupado com aquele Bears do Shane Waldron ser o jogo do Dia de Ação de Graças. E o próprio Lions eu senti que tirou um pouco o pé do acelerador contra os Colts, porque esse jogo, por ser de divisão, é muito mais importante, né, pra equipe. Então, eu acho que é um jogo... Os Lions são favoritos por 10 pontos, não 10,5. Eu acho que é um jogo assistível, sim. Eu acho que os Lions vão amassar. Mas se os Bears conseguirem ter ali um primeiro tempo, que o Williams tiver algumas jogadas legais, eu acho que se torna um jogo que não é dos piores, não. Não, tô com você nessa. Eu acho que o normal é o Detroit Lions
vencer com certa autoridade, mas tem alguns elementos nesse jogo que tiram um pouquinho a diferença, né? Uma semana muito, muito curta, porque o jogo ainda é 1h da tarde, numa quinta-feira, tem isso. Tem a questão de ser uma data especial, então é um evento grande. Tem o fato de ser uma rivalidade divisional, o Caleb Williams vem de um jogo muito bom. Então, concordo muito com o que você falou. Eu acho que depois da semana 12, eu estou um pouquinho mais animado para assistir esse jogo do que eu estava, se a gente for falasse 3 semanas atrás. E tem um fator emocional também, porque os Lions, essa rodada do Dia de Ação de Graças começa com o Detroit Lions nos anos 50, se eu não me engano. Não tinha jogo nesse dia, né? Porque é o feriado mais importante nos Estados Unidos. E os Lions pensaram como marketing, assim, vamos botar esse jogo aqui pra ser todo o Dia de Ação de Graças e tal. E deu muito certo, por isso que há muito tempo é sempre o primeiro jogo, é o jogo do Lions em Detroit, jogando em casa. E aí... E por muitos anos, né, Gabriel? O time só perdia. Exatamente. Esse ponto... O Lions ser bom no Thanksgiving Day não é normal. Esse é o ponto que eu ia chegar, né? Porque depois entra o Cowboys também, nessa, acho que nos anos 70, se eu não me engano, mas eu não tenho certeza. Que também, sempre o segundo jogo é o do Dallas Cowboys em Dallas, no Dia de Ação de Graças. E aí depois a NFL colocou um jogo da noite também. E esse é um jogo já mais... varia bastante os times que enfrentam, né? Não tem um time que recebe sempre, né? E é como o Caio falou, o Lions é uma das piores franquias da NFL, né? Na era Super Bowl, né? E é sempre um momento ali que tá todo mundo vendo os Lions e o torcedor dos Lions vê o time dele sendo espancado, né? E que mudou recentemente, mas ainda assim a equipe perdeu pro Green Bay Packers, que é o maior rival no último Thanksgiving, né? Então tem esse fator. Eu sinto que os Lions nesses últimos 2 anos estão quebrando muitos tabus, né? De superar esse fantasma nem mediocridade, né? Da ruindade da franquia por mais de, 60 anos. E vencer o Chicago Bears em Detroit é muito importante nesse dia. Eu acho que é mais um ponto que a equipe vai levar muito a sério esse jogo. A segunda partida é aquele jogo que você pode sair de casa, não precisa se preocupar. Você que vai trabalhar e não vai conseguir ver a rodada, esse jogo você não precisa se preocupar. Pra quem tem filho e o filho fez alguma coisa errada, ver assistir esse jogo é um castigo. Bota de castigo. New York Giants contra Dallas Cowboys às 18h30. Primeiro jogo 2h30, né? Horário de Brasília. Esse segundo jogo 18h30. Cooper Rush contra Tommy DeVito. Os Cowboys são favoritos por 4 pontos. O único jeito desse jogo ser interessante é se o Dallas Cowboys oferece $10 milhões pro Daniel Jones jogar uma partida por eles, pra ele poder se vingar do New York Giants. Mas esse jogo aqui, pelo amor de Deus, se Bears e Lions eu acho que é um jogo assistível, eu acho que esse Cowboys e Giants é completamente inassistível. É difícil achar fatores pra fazer jogo interessante. Vou assistir, porque não pode perder, mas tem só o fator que é uma rivalidade divisional. Talvez é uma das maiores rivalidades da NFL, né? Mas ainda assim, a gente tá vendo os Giants brigar, entre aspas, pela primeira escolha geral. Acho que tem, no ano que vem, né? Acho que é basicamente isso. Vai ter a chance de ver, por exemplo, um confronto interessante entre o Malik Nabers e o CeeDee Lamb, né? 2 dos melhores wide receivers da NFL, carreiras muito diferentes, um começando, o outro já está estabelecido. O New York Giants até tem alguns jogadores interessantes na defesa, assim como o Dallas Cowboys, mas como você falou, é difícil ficar empolgado com esse jogo. Eu vou assistir porque é meu trabalho, né, mas... Exatamente. Então não tem muito jeito, mas os Giants eu acho que é um time que... grande chance de já ter desistido os jogadores, né, e aí... pra ser atropelado pelos Cowboys, mesmo com o Cooper Rush. E que com o Cooper Rush é difícil imaginar eles atropelando qualquer time. O terceiro jogo é bem interessante. Miami Dolphins contra Green Bay Packers às 10h20, o horário de Brasília. Os Dolphins que, com as vitórias recentes, estão bem vivos na briga pelo Wild Card na AFC. Nesse momento eles têm 2 vitórias a menos do que o Denver Broncos, né, que é o primeiro time ali na zona de classificação. Mas os Dolphins têm um jogo a menos do que o Denver Broncos, né? E aqui o grande ponto, Caio, que você deve ter visto aí também bastante na imprensa, é o retrospecto do Tua Tagovailoa e do Miami Dolphins jogando no frio, né? É um time que historicamente vai caindo de desempenho
nessa época do ano, vai jogar em Green Bay, que é muito frio, e deixa eu ver aqui a temperatura, Green Bay... Parece que vai estar meio grau lá, essa tava previsão há uma semana. De 0 a -5, possibilidade de neve, então, o Tua falou sobre isso... Na carreira dele, o Tua nunca ganhou, os Dolphins nunca ganharam um jogo que o Tua foi o titular, que a temperatura estava abaixo de 5 graus, nunca ganharam. E ele falou sobre isso, né, numa coletiva essa semana, né, que ele quer acabar com essa escrita, né, mas vai precisar acabar, porque o Dolphins é um time que joga... É a cidade mais quente, né, dos times da NFL, talvez Arizona? A Arizona Phoenix é bem... Phoenix é bem mais seco, né, que... A umidade tem uma diferença, mas é isso, tá ali, tá ali das duas, São 3... dois calores bem diferentes, né, porque a Flórida é extremamente úmido, mas enfim, ele vai precisar provar, né, porque até agora... E não é algo só do Tua, né, os Dolphins historicamente é um time que a gente duvida muito das condições de vencer partidas no frio. Não, com certeza, e vai ser um duelo interessante dos dois técnicos também, dois técnicos que eu gosto muito. O Matt LaFleur tem feito trabalho brilhante na NFL, esse nível titular. O Mike McDaniel esse ano começou um pouco... Estava sendo bem questionado, né? Porque ele não conseguiu fazer muito depois que o Tua saiu, mas com o Tua de volta a gente vê que o sistema dele ainda funciona. A gente está falando aí de dois dos times de melhor momento na NFL. O Green Bay Packers, 6 vitórias nos últimos 7 jogos. O Miami Dolphins com o Tua Tagovailoa, o ataque está entre os 5 melhores da NFL em EPA por jogada. Enfim, muito interessante. O Green Bay Packers ainda sonha em alcançar o Detroit Lions, né? A gente pode colocar assim, muito difícil, porque ainda tem o Minnesota Vikings ali no meio, o Detroit Lions não dá pinta que vai perder muito mais essa temporada, mas ainda tá ali. E o caso do Miami Dolphins, como você falou, o Miami Dolphins talvez pode perder o quê? Mais um jogo até o final do ano, se quiser ir para os playoffs. Então, grande jogo. Esse final é o único jogo, assim, briga de cachorro grande da rodada, pensando só nessa temporada, né, Gabriel? O dia de ação de graças é complicado porque você não pode fazer o flex, né? Então você tem que acertar e pelo menos um jogo ali parece... Tem tudo pra ser competitivo, pelo menos. E a rodada da Black Friday, Las Vegas Raiders contra Kansas City Chiefs, lá nos Estados Unidos vai ser transmitido apenas no Prime, né? Assim como os jogos do Thursday Night Football. E eu expliquei isso no último podcast e eu repito aqui. A Amazon olhou pra Black Friday, que nos Estados Unidos não é aquela... promoção tudo pela metade do dobro, né? Com exceção feita a assinatura aqui do podcast Cara dos Esportes, que você vai ter 45% de desconto. De fato, tem muita promoção, mas ainda é um momento que as pessoas vão muito em loja física, né? E pra Amazon isso é péssimo, eles querem o pessoal comprando na internet. E aí, como é que a gente vai fazer as pessoas não saírem de casa? Vamos botar um jogo da NFL. E vamos botar um jogo da NFL no nosso streaming, que as pessoas vão poder ver um monte de propaganda, vai ter cupom, provavelmente, imagino, lá nos Estados Unidos. Então, ela pagou muito caro por esse jogo, mas eu imagino que a Amazon vai recuperar e mais. E o jogo não é espetacular, mas pelo menos você tem ali o Patrick Mahomes, né? Sim. Você tem o Mahomes, você tem o Travis Kelce, e aí já meio que paga, né? Quando você tem um cara desse. 5 da tarde ali, você vai ver o Patrick Mahomes em campo. Não é coincidência o jogo ser no Arrowhead, porque... eles esperam muito que tenha uma certa cantora pop na arquibancada, né? Que aí só ganha mais atenção. Aliás, um dos 3 jogos do Thanksgiving vai ter... Não é o que vai... Ah, não, de Natal, desculpa, tava falando besteira. Vai ter um jogo de Natal na Netflix, né? Da NFL. Isso. Que vai ser a Beyoncé, né? Que vai ter o show do intervalo. A rodada de Natal é interessante, né? Porque você tem... Chiefs e Texans, um dos jogos. Essa vai ser muito boa. Você tem Chiefs e Texans e Steelers e Ravens. Essa rodada de Natal é muito boa. Passa na Netflix nos Estados Unidos e tudo mais. Essa é interessante. E o pessoal até ficou preocupado porque os servidores da Netflix não deram conta na luta do Jake Paul com o Mike Tyson, né? Nos Estados Unidos, né? Então... Por isso a Taylor Swift volta para os jogos dos Chiefs, né, Gabriel? Porque ela não foi no jogo do Buffalo Bills que eu tava. Claro que foi um jogo fora de casa dos Chiefs. E ela não tava agora no jogo contra o Carolina Panthers também, não. Deve ser a questão da turnê dela, imagino. Não sei se... Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui em Toronto, Gabriel, o que é engraçado é que ela tava em Toronto. Ela teve show aqui em Toronto no sábado. E o jogo aqui em Buffalo foi no domingo. Ela tava lado e não foi lá. Crise, né? Deixa eu ver aqui. Não, ela não vai... Ela vai ter show em Vancouver, dia 6
dia 7, dia 8, e depois só volta a fazer show pelo Google aqui só em março. Até onde eu sei, a minha namorada ela é grande fanática da Taylor Swift. Esse tour dela acaba em Vancouver. A última data é em Vancouver. Ah, então ela pode estar nesse jogo de Natal aí, hein? Pô, pra NFL seria ótimo. Pra esse agora do Thanksgiving, tá, ela tem um jatinho dela, né? Ela não tem nenhum problema em queimar. Ela já saiu de Tóquio. Eu lembro que a gente discutiu aqui no podcast, tava vendo se ia dar tempo. No começo do relacionamento é mais tranquilo também, né, Gabriel? Você tem que agradar mais do que no mais no meio. Então talvez seja isso. Pra Amazon eu tenho certeza que eles gostariam muito de ter a Taylor Swift lá no estádio. E pra Taylor Swift, a gente sabe que se tem uma coisa que ela não tem problema em fazer é queimar combustível fóssil pra ir assistir jogo, né? Então, imagina... Vamos apostar aqui, Caio. A gente não falou nada do jogo, né? Mas eu acho que a Taylor Swift estará no Arrowhead. Estará no Arrowhead. Ela tem que estar lá. O Travis Kelce tá jogando mal nas últimas semanas. Ela precisa voltar pra ele jogar melhor. Então... E eu gostei que a gente começou falando de Saquon Barkley e tudo mais e terminou falando de Taylor Swift. Podcast bem eclético. Pegando todos os assuntos possíveis. Bem eclético o nosso podcast, né? E aproveitando o momento, né? Eu não tenho feito podcast com vídeo no domingo, né? Teve uma pessoa que comentou, pô, volta a gravar com vídeo. Aí o outro, tá gravando sem vídeo pra não precisar se preocupar com o cabelo e tal, não sei o quê. Cara, é porque gravar sem vídeo pra mim é muito mais fácil no domingo. Muito mais fácil. Porque eu não tenho que me preocupar com a camisa que eu tô usando, eu não tenho que preocupar se eu tô suado, porque eu moro no Rio de Janeiro, é muito calor, eu não tenho que preocupar com o cabelo, que tá grande, inclusive, eu tenho que cortar, pretendo cortar essa semana, e eu posso gravar de óculos tranquilamente, né, porque meu óculos, como vocês estão vendo no YouTube, dá muito reflexo, então são vários fatores, e meu domingo é tão puxado que eu, quer saber, eu vou me permitir, pelo menos até o fim da temporada, gravar sem vídeo, porque é bem mais fácil. Mas enfim, muito obrigado a todos que escutaram. Caio, valeu mesmo pela participação. Sigam ele lá no @CaioMiari. Grite Bora Bill no próximo jogo seu no Buffalo Bills. E melhoras. Acho que sua voz estava muito boa, mas melhoras aí da sua gripe. Não, a voz tá melhor. Só o nariz que tá ruim, mas ainda bem que não atrapalhou em nada. Muito obrigado pelo convite, como sempre, Gabriel. Um grande abraço para todo mundo que ouviu a gente. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes de NFL volta na sexta-feira falando sobre os jogos do Dia de Ação de Graças e episódio exclusivo para apoiadores. Não deixem de escutar. Então até lá. Tchau.